Bom, renovo o nosso boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui, nos amparando, né, nos auxiliando nessa noite, para a gente poder compreender um pouco mais do Evangelho, né, tentar aprofundar um pouco mais nas lições do Mestre amado Jesus. Nessa noite específica, a gente separou um tema aqui, dada a nossa proximidade do Natal, né, tá aí, né, as portas já, né, 15 dias só, né. Você vai gravar falando para trás, tá te cortando. Tá, então vou ficar lá depois da mesa. Na hora que eu fui entrar aqui, ele caiu da posição e eu não ajeitei direito. Aí, então tá jóia. Para falar de Jesus, né, nesse Natal que vem aí, a gente resolveu falar sobre as curas do Evangelho. São muitos eventos ali de que Jesus curou, né, doentes, né, paralíticos, cegos, né, leprosos, né, e eles foram curados. E, né, e de certa forma, né, leva a gente a alguma estranheza, né? Porque Jesus, o médico das almas, curaria corpos, né? Porque qualquer um das curas de Jesus que você imaginar, por exemplo, a cura do cego Bartimeu, né? Curou o cego Bartimeu, né? Um evento muito bonito e tal, mas Bartimeu morreu, não é? Ninguém precisa ficar triste não, que já faz muito tempo, faz 2000 anos, viu? O que a gente está tentando aqui ressaltar o porquê Jesus curava corpos, né? Naqueles, não curou todo mundo, mas nessas mais de 30 tidos como milagres, né? Que a gente sabe que eram fenômenos mediúnicos, né? Não mediúnicos, né? Porque Jesus não era médium de ninguém, né? Se era médium de alguém, era médium de Deus, né? Mas com o poder anímico dele, ele promovia aquelas mudanças fluídicas, né? Aquele aporte de recursos magnéticos, né? de fluido vital, universal, e promovia aquelas curas. Para ser o nosso pano de fundo aqui da nossa conversa sobre as curas de Jesus, vamos lembrar de uma, que é uma das assim, mais inusitadas, podemos dizer assim, porque a gente imaginar a cena é bem inusitada. Jesus estava numa casa lá, e como sempre, assim, em torno dele uma multidão imensa, do pessoal que queria ouvi-lo, queria desfrutar da presença dele, assim, queria, né, mesmo atrás das curas, né? Então tinha sempre uma multidão. Ele estava dentro dessa casa, a casa encheu, que não entrava ninguém. Em torno da casa também muita gente. E de muito longe veio um paralítico trazido pelos seus amigos e parentes. Chegou lá, não dava para entrar, não dava para chegar perto assim da porta lá de entrada, né? Mas aquele paralítico e as pessoas que o traziam assim tinham tanta confiança, né, na cura que Jesus podia promover assim que deliberaram a fazer, vamos fazer um buraco no teto e descer o paralítico pelo teto. Imagina Jesus estar lá falando quando vê um paralítico descendo pelo teto. Abre, imagina que cena, né, inusitada, né? E o paralítico chega, né, trazido dessa forma assim até Jesus, chega ali perto de Jesus, né? E Jesus simplesmente diz a ele, levanta-te e anda, né? Antes de dizer isso, ele disse uma coisa que deixou perplexo todos que estavam ali. Antes de falar isso pro paralítico, ele falou assim, os teus pecados foram todos perdoados. Aí o pessoal murmurou, nossa, mas quem que é esse que tem poder de perdoar pecado? Né? Como assim, não é Deus que perdoa pecado? Né? Aí Jesus diz a eles, né, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar. Aí fala pro paralítico, levanta-te e anda, e ele instantaneamente fica curado da paralisia dele. É um evento assim, né, bem, a gente imagina essa cena toda, é bem impactante. Imagina, né, é uma ordem, né, não há uma dúvida, né, levanta-te e anda. Se a gente pensar bem, é equivalente à primeira frase dele. Os seus pecados foram todos perdoados. É essa reflexão que a gente quer trazer aqui. Porque o que é pecado? Né? A gente vamos esquecer das aulas de catequismo que fizemos, né, ou em outras encarnações, onde a gente tem aquela ideia de pecado como simplesmente o erro, né? Errou, tá, né? Aquela concepção assim mais da teologia de pecado. Pecado, o significado da palavra pecado
né, na sua acepção original, é errar o alvo. Você errou o alvo, você cometeu um pecado. Então você tinha um alvo e você não conseguiu acertar o alvo. Então você está em pecado, né? Quando você sai desse rumo. A gente, na nossa caminhada terrena, aqui no planeta e mesmo desencarnados, né, nós temos como que, né, criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas a gente tem um GPS. GPS que vem de fábrica em cada um de nós, né? Quem anda de carro, quem sabe, né, sabe a importância que tem o GPS no dia de hoje. A pessoa vai para qualquer centro grande, qualquer cidade, atravessa a cidade, não precisa perguntar para ninguém, não se perde, né, tem que ficar atento a alguns detalhes, né? De vez em quando o GPS erra também, né? Que é um aparelho, é um recurso de informática, né? Mas ele dá certinho o rumo. Né? Será que nós temos dentro de nós um GPS também para nos indicar o rumo moral? Nós temos. Nós temos esse GPS de fábrica, que é a nossa consciência. Que é a consciência que sempre vai apontar o caminho certinho. Né? Ela nos aponta o alvo, nos aponta o objetivo, nos aponta o rumo. Sempre a consciência da gente está apontando o rumo certo. Conforme a pergunta do Livro dos Espíritos, né, a consciência é a lei de Deus inscrita dentro de cada um de nós. Então eu posso ser da religião que for, eu posso ser até ateu, eu tenho essa lei divina inscrita dentro de mim, que se reflete na minha consciência. Quando eu erro, quando eu estou desviando, essa consciência está me apontando ali, que olha, né, é como um alerta de GPS, olha, recalcula a rota aí, porque está perdendo o alvo, está perdendo o objetivo. Se você está na estrada, né, com seu carro, com seu veículo, né, e o GPS está te indicando um caminho e você erra o caminho, você errou o caminho, né? Mas o que acontece com a estrada? Não acontece nada, né? A estrada continua ali, né? Tá ali, levando para os objetivos, né? Você se desviou. No nosso GPS da consciência também é assim. Eu tenho minhas metas espirituais, né? De progresso, de evolução, né? De resgate, né? De reequilíbrio com erros do passado, né? Eu tenho essa meta. Eu desvio meu caminho, essa meta ela continua. Eu vou fazer um caminho mais longo, uma opção minha, né? Não estou escutando os alertas, né, da própria consciência. Agora, por que a gente não escuta esses alertas? Por que será que a gente não escuta? Porque a gente se entorpece naquilo que momentaneamente está nos satisfazendo. Porque às vezes esse GPS da consciência está te indicando um caminho de esforço. Mas é o caminho aqui para atingir o alvo, o objetivo é esse caminho de esforço, de sacrifício, de doação, né, de renúncia, e nós não estamos interessados nisso, então ficamos surdos a esse alerta da consciência. E cada vez que a gente vai repetindo essa nossa, ficando refratários a esses nossos avisos da consciência, cada vez vai ficando mais distante essa vozinha da consciência. Por isso a gente vai ver, às vezes, criminosos que, né, até pela psicologia, psiquiatria, são doentes, enfermos, que eles não têm assim, sentimento nenhum pela crueldade, pelos crimes que cometem, sabe? Eles mergulharam tanto naquele rumo que eles desenvolvem realmente essa indiferença pela dor que estão causando no outro. Né? Será que o GPS deles está quebrado? Não, eles criaram ali uma crosta, uma casca, um isolamento, mas que no devido tempo, né, no espaço, né, nas evoluções da vida de cada um, nas modificações, né, essa casca, esse isolamento, ele vai ser quebrado e aquilo ali vai vir com todo o peso. Como para qualquer um de nós também, se a gente está ignorando os alertas, né, da nossa consciência, do nosso GPS, né, desse rumo que nós temos, vai chegar o momento da gente se defrontar com o objetivo que está ali, o alvo está ali e eu tão distante dele. Né? Uma das grandes questões assim do desencarne, que às vezes pode trazer sofrimento ao espírito que está, né, deixando o corpo físico, é exatamente a clareza que ele vai ver aquele objetivo que ele ignorou. E a distância que ele está daquele alvo que ele sabia que tinha que ir. Sabia. Porque a nossa consciência sempre apontou. Ainda que eu abafe, ainda que eu não queira ver, não queira escutar. Então é o que gera muitos processos assim, de culpa, de perturbação, né, nesses primeiros momentos depois do desencarne. É esse conflito
de embate com a própria consciência, que agora não tem jeito mais de ignorá-la, não tem jeito mais de abafá-la, ela está nos mostrando ali, é claro que isso vai gerar dor, vai gerar um processo de busca desse reequilíbrio, aí vai depender, né, novamente de cada um, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e Ele é o primeiro a respeitar o nosso livre-arbítrio. A gente poderia imaginar, né, todos nós lemos o livro, assistimos o filme, né, Nosso Lar, né, André Luiz passou 8 anos no umbral, né? O que foi que determinou ele ficar 8 anos lá naquela região de sofrimento, né, naquela, né? Ele se desesperava, ele orava, ele pedia. Ele fala isso lá no começo do livro, ele pedia, ele rezava. Né? Mas um dia ele rezou, mas rezou diferente. Ele fez uma prece onde ele realmente abriu o coração, onde ele realmente teve condições de ser auxiliado, ser ajudado, encerrando aquele ciclo que era necessário a ele para chegar nesse ponto. Né? Nós precisamos, todos nós, passar por essa experiência? É evidente que não. É só atender o GPS. É só atender o GPS. Por isso que Jesus diz, né, a esse paralítico, né, seus pecados foram perdoados. Porque naquele momento ali, Jesus está ali quebrando esse isolamento. Essa cura do corpo físico ali, do paralítico, desse nosso exemplo, ela reflete a cura do espírito. Se a gente pensar assim, se a gente for procurar nas curas de Jesus no Evangelho, um elemento comum assim, por que Jesus curava? Né? Por que Jesus curava? Os estudiosos eles se propõem a responder isso dizendo assim, não, Jesus promovia curas para, com essas curas, atrair as pessoas para o seu ensinamento moral. Parece que faz algum sentido, né? Como se fosse um marketing, né? As curas de Jesus eram marketing para o ensinamento moral. Mas tem um problema aí. Um problema aí que é fazer marketing em cima da dor do outro. Utilizar da dor, da prova de alguém, né? Que está enfermo, doente, para atrair o ensinamento moral. Realmente não faz muito sentido. Né? Se a gente for olhar as curas de Jesus, qual que seria o outro elemento assim que, apesar dos diferentes eventos assim, qual seria um outro elemento comum? Muitas vezes Jesus falou assim para os que estavam sendo, né, atendidos e curados, né, seus corpos físicos, como os 10 leprosos, né, curou 10 leprosos de uma vez só, e falou para eles assim, agora vocês vão e se apresentem ao sacerdote do templo. Né? Eram leprosos, conhecidos lá, todo mundo sabia que eram leprosos, né? A lepra ainda hoje, né? Qualquer doença de pele é um estigma, é um preconceito, né? A pessoa veja, já acha, pode ser o que for, pode ser um vitiligo, que é uma questão só de pigmento, sempre, né? Pigmento da pele, a pessoa acha que imagina 2000 anos, como que não era isso? Então tinha todo esse estigma em cima dos leprosos, e também chamava de leproso qualquer problema de pele, qualquer enfermidade de pele era lepra. Né? Não havia um recurso para realmente identificar o que se tratava. Por que Jesus manda, então, eles se mostrarem aos sacerdotes? Hoje em dia, se você pega dengue, você vai lá no hospital, né, toma soro, fazer aqueles exames, né, fazer aquela terapêutica, né, que é uma doença que tem gravidade, né, que você vai lá, o hospital, os médicos que atendem, os enfermeiros, eles têm a obrigação de notificar as secretarias de saúde, as vigilâncias sanitárias, de cada caso. Porque precisa ter um controle sanitário da enfermidade, tá? Né? Tá tendo mais casos, tá tendo menos casos, essa região aqui tá com mais casos, então é obrigatória essa notificação. Naquela época, o controle sanitário que tinha, vamos dizer assim, era feito exatamente pelo sacerdote do templo. Era o sacerdote que determinava quem é que podia circular aqui no meio de todo mundo e quem não podia. Então, se a pessoa tinha um problema lá de pele que era identificado como lepra, né, fosse o que fosse, né, ela tinha que se afastar. Tinha uma distância mínima das pessoas, né? Quando começavam mutilações mesmo, ela era afastada mesmo para o Vale dos Leprosos. Né? Ela só poderia voltar ao convívio da sociedade depois que um sacerdote aprovasse. Porque ele tinha mesmo essa função assim, de fiscal sanitário. Né? Então, quando Jesus fala para ir lá se mostrar aos sacerdotes, ele está simplesmente falando
de uma lei humana, de um regramento humano que tem que ser cumprido. Coisa que Jesus sempre fez, né? Cumprir as regras humanas. Eu não vim destruir a lei, né? Nenhuma lei. Dai a César o que é de César. Está falando, tem que cumprir as leis humanas. E nesse caso é mais um exemplo, tem que cumprir. É para mostrar ao sacerdote, vai lá e mostra que você não tem mais nada. Então esse não é um ponto, assim, para essa nossa reflexão em torno dos, né, das curas, não é um ponto relevante, né? Qual que seria o ponto relevante, né? Jesus curava, assim, vocês, né, podem consultar lá. A gente nunca vai ler assim, Jesus curou e falou, eu te curei. Você, né, tá salvo porque eu te curei. Ele nunca fala isso. As pessoas pedem a cura a Jesus. Senhor, me cura, né? Eu quero ver, eu quero... Né, Jesus. Eles pediam a cura a Jesus, mas Jesus nunca falava. O que Jesus falava? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Né? Inclusive, né, tem uma passagem também muito interessante que é a cura, né, do servo do centurião. Né? O centurião, que era um... O centurião, ele comandava uma centúria, né, que eram 100 soldados romanos, né, aquela região toda estava sob a invasão romana, sob o comando militar romano, né. E lá em Cafarnaum tinha uma centúria que tomava conta de todo mundo lá, e quem comandava a centúria era um centurião, Marcos Lúcius. Só que esse Marcos Lúcius, ele era um cara assim diferenciado, ele era romano e tal, mas ele tinha, né, tem registros assim que ele inclusive ajudou, né, financeiramente a construir uma sinagoga lá em Cafarnaum, ele participava da vida da sociedade, ele como militar, ele tinha um respeito pelos seus subordinados, assim, estava sempre ao lado deles, sem expô-los assim a perigos desnecessários, né. Antes de ser militar, ele tinha o sonho de ser poeta, de ser um literato, né. Ele até dizia para a mãe que o sonho dele era um dia ter os escritos dele reconhecidos pelo mundo afora, né? Mas acabou não conseguindo isso, enveredou pela carreira militar e em pouco tempo galgou esse posto de centurião. E ele tinha um servo lá, um servo, né? Servo é um escravo, né? Servo não era como um empregado, que hoje em dia você paga, era um escravo, né? Mas ele tinha um escravo que ele tinha muito apreço, tanto que numa certa ocasião esse servo dele, do centurião, ficou muito doente, ele buscou os recursos lá que tinham lá da medicina precária daquela época, dos curandeiros, né, daqueles recursos do paganismo, né, daqueles sacrifícios, né, aquelas oferendas aos numes tutelares, né, aqueles deuses familiares, tem tantos recursos, né, e nada, né, ele só via o servo dele piorando, ele condoído com isso, né, realmente sentindo ali pelo servo, que marchava ali a passos rápidos ali mesmo para a morte, ele ouve falar de Jesus, né? E Jesus estava lá, ele estava sempre em Cafarnaum, né? Ele estava sempre por ali, né? Cafarnaum era quase que uma segunda casa de Jesus, né? Muitos e muitos dos eventos evangélicos passaram ali em Cafarnaum. Aí o centurião pega e vai procurar Jesus e pede, né? Falando assim, Senhor, né? Meu servo, ou seja, um centurião que era uma autoridade, mas uma autoridade assim, mandava em tudo mesmo ali, né? Podia ter administração local, mas né, esses administradores romanos estavam acima, o centurião era a autoridade local ali, mas ele chega para Jesus, né, e diz, Senhor, né, ou seja, numa atitude assim de respeito, numa atitude assim realmente de reconhecimento dos valores do Cristo, e não pede por ele, pede pelo seu servo, né? Jesus fala, não, tá, vamos lá, vamos ver o seu servo. Aí ele diz né, o centurião diz aquela frase famosa, todos nós conhecemos, que faz parte do rito católico lá, né, diz, Senhor, né, não sou digno que entreis em minha morada, dizei uma só palavra e ele será salvo, né. Aí Jesus se admirou dessa fé dele, né, aí Jesus fala, nossa, mas... Né, Jesus assim admirado fala, nossa, nem Israel viu uma fé tão robusta, tão forte como a desse centurião, ou seja, de onde menos se espera, né, que é de um romano, né, de um pessoal que estava ali numa posição de poder, vem um exemplo de fé, e o centurião fala ainda, né, não, eu sei, Senhor, que você pode curá-lo, né, porque eu também tenho homens sob o meu comando, eu falo para o meu soldado, vai, ele vai, falo, faz isso, ele faz, né? Meus servos eu falo, né? Peço isso, eles fazem. Eu sei que contigo é assim também. Ou seja, o centurião tinha uma concepção
assim, uma visão de espiritualidade muito mais avançada do que a maioria do povo ali, né? Provavelmente é algo inato que o Espírito traz de encarnação anterior, né? Claro que a passagem evangélica não entra nesses meandros, né? Mas de onde que vem assim essa, né? O centurião fala algo tão profundo e tão importante que o próprio Cristo se admira e realmente diz, realmente nunca vi uma fé tão robusta, um esclarecimento tão grande, nem mesmo aqui nos filhos de Israel, né? Ou seja, essa fé é o caminho, né, de um despertar, é um caminho, né, da cura. Mas o que é a cura? Aí a gente precisa fazer umas reflexões. Cura, tá, tem a cura do corpo, né? Mas o que é a doença? Quem é o doente? Curar-se ou salvar-se? Porque Jesus fala sempre assim, ó, a tua fé te salvou. Ele não fala a sua fé te curou. Jesus não fala isso. Fala, a tua fé te salvou. Salvou do quê? A fé salvou do quê? Salvar, né, é até intuitivo assim, né? O que é salvar? Né? Você tá andando na estrada, né, tem lá um acidente, um motoqueiro caiu lá, alguma coisa, ele está caído lá, você precisa, né, encaminhar recursos para que salve a vida dele, né? Para que algo interrompeu o fluxo ali, ele estava no fluxo, estava seguindo o caminho dele, algo interrompeu o fluxo e ele precisa ser salvo, ele precisa retornar ao fluxo da vida, não é? Tá num barco lá, o barco quebra, afunda, a pessoa fica lá se debatendo no mar, ela precisa ser salva, né? Ela precisa de um recurso, de uma boia, ela precisa de um outro barco que venha para salvá-la, né? No sentido espiritual, a mesma coisa, né? A pessoa perdeu, caiu, saiu do fluxo ali da vida, perdeu a meta, né? Perdeu o alvo. Esse salvar-se é a recondução à rota. Então a cura do corpo físico, na verdade, está promovendo a cura do espírito. Essa sim que interessa. Jesus não é médico de corpos, né? Ele é médico de almas. Em algumas situações, a cura dos corpos, né, era aquele despertar, né? Era aquele isolamento da consciência, lembra? Aquela crosta, era onde quebrava aquilo ali e a pessoa começava a ouvir novamente seu GPS interno da consciência para seguir de novo o fluxo. Está aí o salvamento. Está aí, né, o objetivo maior das curas do Mestre para cada um de nós. Então a nossa reflexão sobre cura tem que ser uma reflexão também sobre enfermidade, sobre dor, sobre prova, né? Por que a dor física do corpo humano, ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém, é claro, é ruim. Qualquer dor que você imaginar, dor física. Mas tem doenças que são assim, a pessoa tem uma incapacidade de sentir dor. É uma questão de nervos, né? Uma questão neurológica, ela não sente dor. É extremamente perigoso. A pessoa não, né, tem que ter um cuidado extremo, que daqui a pouco ela tá lá, põe a mão em cima de algo quente e não sente, né? Ela tem uma infecção e não sente nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Então é extremamente perigoso. A dor é um sinal de alerta que a vida está em perigo, que algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado. Algum recurso precisa ser enviado ali para modificar aquela situação. Então a dor no corpo físico tem esse objetivo. E a dor, né, muitas vezes a dor física está ligada a uma dor moral, espiritual, né? Tem enfermidades que são dolorosas, né, que refletem numa dor assim espiritual também, né, mas que tem o mesmo objetivo, esse despertar, esse, né, chamar a atenção para determinados pontos, né? Tem aquela frase que é lugar comum, mas que tem o seu valor, né? Quem não vai ao par pelo amor, vai pela dor. Tá falando exatamente disso. Nós precisamos da dor, nesse atual estágio evolutivo, precisamos. Ainda é um instrumento que vai nos reconduzir de volta a esse alvo, de volta a esse caminho que a gente se desviou, ainda que a nossa consciência aponte o tempo inteiro. Então a dor, ela tem realmente esse condão, tem essa capacidade de nos reconduzir, né, de ser esse despertar, né? Claro que isso está ligado também, né? Tem uma história que o Haroldo Dutra Dias conta, talvez vocês já conheçam, mas é muito pertinente. Ele conta que uma pessoa estava andando lá de carro na estrada, aí parou no posto para abastecer, aí
foi lá, né, desceu do carro, pediu pro frentista abastece, aí ele pegou e viu um cachorro uivando lá, deitado debaixo de um carro uivando assim de dor, né? Nossa, deitado do cachorro, aí deixou lá o carro abastecendo, foi no banheiro, foi na loja de conveniência lá, pagou, né? Descansou um pouquinho, voltou, né, para pegar o carro lá, tava o cachorro lá uivando ainda, ele, né, conduído com aquilo, perguntou pro frentista lá, nossa, mas o que tá acontecendo com esse cachorro? O que tá uivando assim, sem parar? Aí o frentista falou, não, é que ele deitou ali numa tábua ali, que tem um prego ali pra cima, e ele tá deitado em cima do prego, tá sentindo dor. Aí o personagem da história falou, nossa, mas que é isso? Mas que absurdo, né? Tá deitado. Por que ele não levanta do prego? Não levanta dali e vai para outro lugar? Né? Aí o frentista falou para ele assim, não, é que tá doendo o suficiente para ele uivar, mas não para ele levantar. Muitas vezes a gente chega nesse ponto, onde a dor, a gente se acomoda nos processos de dor, não buscando a cura do espírito, né? Não buscando a salvação, né? Nesse termo, né? Nesse sentido que a gente está colocando assim, de recondução da rota. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas acomodadas em situações dolorosas, porque está doendo o suficiente às vezes para a pessoa reclamar, mas não para ela modificar o rumo ali da sua vida, não para ela realmente empreender os esforços que precisa. Né? Aí estou falando mais de dores morais, né? De dores do espírito, situações assim que precisaria de um passo a mais, precisaria daquela renúncia, precisaria para aquela situação se modificar. No Evangelho tem um item muito interessante no capítulo 5, que é o mal e o remédio. Falando exatamente dessa relação entre dor e a necessidade da dor. E como que a dor é o remédio. Mas a dor não é o remédio para o corpo, é o remédio para a alma. Né? Claro que é lícito quando a gente está sentindo dor, como qualquer paralítico lá, o cego que foi buscar, né, a ajuda de Jesus, claro que é lícito buscar lá o recurso para a sua cura física. Né? A gente está sentindo qualquer coisa, é um dever até nosso, né? Preservar o nosso corpo, vou buscar o médico, vou tomar o remédio, vou tomar cuidado, vou, né? A gente tem essa obrigação, né? Mas a nossa obrigação também é com o nosso ser espiritual, é com essa nossa caminhada. É com esse salvar-se, né, no sentido que Jesus está buscando aqui. A gente ter essa fé que vá nos salvar mesmo, que vá nos reconduzir a rota ali, né, tirando do pecado, né, não naquele sentido teológico, né, mas né, deixar de errar o alvo e começar a mirar esse alvo da nossa existência, da nossa caminhada evolutiva. Né. Mestre amado Jesus, né, que nos trouxe essas lições maravilhosas e continua, né, nos auxiliando, né, desde sempre, né, encarnou aqui, retornou e continua nos acompanhando. Ele quer que a gente se salve, ele quer que a gente tenha fé suficiente para promover essas mudanças que só cabem a nós. Que a gente não precise do instrumento da dor, da professora chamada dor. Né? Depende de quem? Depende exclusivamente da gente mesmo, desse entendimento mais aprofundado da vida, mais aprofundado da espiritualidade, mais um conhecimento, assim, um olhar mais espiritualizado sobre aqueles eventos que nos rodeiam, as circunstâncias da reencarnação atual nossa, falando aqui para nós encarnados, né, que a gente sabe que tem os nossos irmãos desencarnados que aqui que acompanham também, mas daqui a pouco eles estarão aqui também. Né? Então, em que circunstâncias da reencarnação eu estou inserido? A pessoa fala assim, né, às vezes a pessoa fala, né, eu não pedi para nascer, por que eu estou aqui nessa família, eu não pedi para... Às vezes está sendo extremamente ingrato, né? Porque você um dia vai lembrar que ela implorou para renascer, e para renascer nessa família onde ela tinha dívidas, onde ela poderia caminhar. Só que aí na hora que chega aqui, aí aquele processo de culpa mais profundo, sabe? Aquele desvio que ela viu com tanta clareza lá na espiritualidade da rota que ela fez, aquilo lá fica apagado, né, pela própria condição da reencarnação, que lança esse véu do esquecimento do nosso passado, para a gente conseguir caminhar, né? A bênção divina, esse véu do esquecimento. Imagina né, a gente aqui reunido, eu né, saber que eu né, pratiquei um mal muito grande com o meu xará lá atrás, Luciano lá, né, saber que né, eu ia estar aqui com vergonha, eu não ia conseguir ficar aqui. Eu ia tratá-lo diferente, porque olha o que eu fiz para ele lá atrás, nossa, só maltratei ele, maltratei a família dele, agora eu tenho que carregar ele no colo aqui, eu tenho que ser muito amigo dele. Onde o mérito? Estou fazendo isso porque é por causa do meu processo de culpa? Agora, né, se a gente tiver uma amizade normal, sólida, verdadeira, sem nenhuma lembrança do passado, aí tem mérito.
vencemos os ranços do passado lá, tanto eu conquistando ele, como ele me perdoando do erro do passado, né, nessa nossa hipótese que a gente está criando aqui, tudo decorrente do véu do esquecimento. Imagina essa circunstância dentro dos lares, dentro dos relacionamentos. E não vamos falar nem só relacionamento afetivo, pode ser relacionamento de trabalho. Né? Quanta confusão dá nos ambientes de trabalho, a gente tem que lidar com várias pessoas, com vários pensamentos, sempre tem algumas relações um pouco mais complicadas. Será que a gente não pode pensar que tem coisas do passado nos cobrando aqui uma atitude mais cristã, mais evangélica, com mais fé que vai nos levar a essa salvação? Porque se tem, o que essa nossa bússola, nosso GPS está pedindo da gente? Esforço, renúncia. Está pedindo assim, sabe? Ceder, sair de si, sair do centro. Eu não sou mais o centro. Né? Porque quando eu centro em mim, como é que chama isso? Egoísmo. Egoísmo, o oposto da caridade. Quando eu deixo de pensar um pouco em mim, começo a pensar no outro, ainda que seja uma pessoa que eu tenho uma animosidade surda, eu tenho mesmo um problema. Quando eu me proponho a esse processo, eu estou tentando caminhar em direção à caridade. Porque eu estou saindo de mim, estou começando a pensar no outro. Ah, mas o outro não merece? Não, eu começo a apagar esses pensamentos. Eu não sou juiz, eu sou juiz. Nós somos juízes dos outros. Ficar julgando, não, ele merece, não merece. Aí tem que sofrer. Ah, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Não julgueis, é circunstância nenhuma. Nem mesmo quando a gente vê um erro explícito. Claro que a gente não vai ser complacente com o erro, não tá falando disso. Mas eu estou falando desse julgamento íntimo que a gente tem para tudo e para todos. A gente está generalizando que de uma forma geral nós somos assim. Nós vamos uma pessoa caída ali na calçada, falando, bebeu, né? Perdeu, tá ali, caído ali bêbado. Né? A gente não cogita aqui, né? Se for um diabético que teve uma crise de hipoglicemia e desmaiou ali, né? De repente está até andando, né, cambaleando por causa dessa crise. É impossível isso? Não é impossível, não. Né? Não cabe a gente fazer esse julgamento, ainda que fosse um caso de alcoolismo e tal. Cabe a gente fazer esse julgamento ou cabe a gente estender a mão? Né? Cabe a gente estender a mão em qualquer circunstância sem julgar. Não é o Luciano que está falando, não. É o Cristo que está falando. Né? Parábola do bom samaritano lá, Jesus, né, o doutor da lei pergunta para Jesus quem é meu próximo, né? Jesus não diz para o doutor da lei quem é o próximo. Ele conta a parábola do bom samaritano. Né? Aí conta, o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, caiu, né, o ladrão bateu, estava lá semi-morto. Aí passou o sacerdote, passou o levita, não deram bola, e veio o samaritano, que era, né, pessoa que ninguém dava valor, socorreu lá o semi-morto no caminho. Né? Aí depois que Jesus conta, né, Jesus não responde ao doutor da lei, mas devolve uma pergunta para ele. O doutor da lei que tinha perguntado assim, quem é meu próximo? Jesus, depois de contar a parábola, falando para ele, quem te parece que foi o próximo do homem caído? Jesus está dizendo para o doutor da lei assim, olha, se for você o caído, quem você acha que vai ser seu próximo? É o da sua religião? É o irmão de raça? É o que torce pelo seu time? É o do seu bairro? Não, é aquele que te estende a mão. Esse é seu irmão, esse é o seu próximo. Né? Ou seja, Jesus sempre fazia essa inversão, né, na mulher adúltera lá, né, todo mundo querendo tacar pedra na mulher, né, adulta, julgamento, né, julgando, independente do fato em si, né, todo mundo julgando. Jesus, né, levam ela lá para Jesus, Jesus fala, né, primeiro ele não fala nada, continua escrevendo com o dedo na terra. Né? Aí insistem com Jesus, Jesus, o que você acha? O que vai fazer com ela? A lei de Moisés manda apedrejar ela, o que você diz? Jesus só faz essa inversão, né? Fala, quem tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Né? Aí tem até o destaque na passagem, né, que os mais velhos, né, iam largando as pedras primeiro, porque, né, mais velhos, né, mais tempo de vida, mais tempo de erro, mas também tem mais consciência dos erros, né, eram os primeiros a largar a pedra. Né? Essa inversão que Jesus fazia didaticamente de posições, o que muitas vezes nos falta fazer para a gente buscar essa nossa cura. Né, tem a cura do paralítico, né, esse que desceu pela janela, ou do cego Bartimeu, né?
Jesus fez lá, né? Cuspiu no chão, fez um barro lá, passou no olho dele, ele curou a cegueira dele. Eu sou cego? Nós somos cegos? Somos. Onde está a nossa cegueira? Essa é a questão. Onde está a nossa cegueira? O que é que eu não estou vendo? Essas minhas relações, assim, vamos dizer, familiares, né, de amigos, né, aquele meio que eu estou inserido, o que eu estou sendo cego? Onde eu estou sendo paralítico? Paralítico que não caminha para uma reconciliação, ou não caminha, né, para realmente sair do egoísmo e ir para ações assim, mais intensas de caridade, onde o que importa é o outro. Onde eu estou sendo esse paralítico que não caminha? Será que eu preciso das curas de Jesus? Claro que precisamos, né? Dessa salvação que ele nos oferece desde sempre. Essa salvação nesse sentido aqui de salvar-nos de nós mesmos. A gente precisa salvar-nos de nós mesmos. Acabamos de falar, né, agora há pouco, das perturbações no desencarne, né? É uma situação assim que, né, as pessoas não gostam muito de pensar nisso. Se é uma pessoa que não é espírita, ela não gosta nem de falar de morte. Você fala de espírito, não gosta de falar dessas coisas não. Ela não gosta de cogitar de que um dia vai morrer. Sendo que a única coisa que é 100% certeza na vida de cada um de nós é a desencarne. Mas sabe o que é 100%? Qualquer outra coisa que você imaginar não é 100%. Não vai chover hoje. Eu vou chegar em casa e vou dormir. Nós não sabemos. Não é nem que vou chegar em casa e vou desencarnar, não é isso, mas eu vou chegar em casa e de repente tem um problema lá, eu tenho que sair, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, nós não sabemos. Eu tenho um médico amanhã, é 100% que eu vou lá e ele vai me atender. Quanta coisa pode acontecer comigo, com o médico, com o trajeto, com... Agora a desencarnação é 100%, não sabemos o momento, né? Mas essa é uma certeza. Não é pra gente ficar transitando no mundo taciturno, de cabeça baixa, pensando... Não é isso, mas é ter responsabilidade com o nosso caminhar. Esse faz parte da salvação. A gente saber da nossa transitoriedade aqui nessa etapa física. Né? A gente pode imaginar assim, né? Estamos falando da desencarnação, um dia nós vamos desencarnar. Se Deus quiser vai ser daqui 50 anos, 100 anos, né? Né? A gente sempre quer ser o último da fila, né? Tem uma fila, estamos aqui, tem uma fila, né? Já foi formada a fila, tem o primeiro, tem o segundo, tem o último. A gente quer sempre ser o último da fila. De repente a gente é o primeiro, né? Mas vamos imaginar no dia do nosso desencarne. Desencarnamos, né, tal, aí eu cheguei no plano espiritual, tô lá, né? Passei ali, né? Aquele primeiro momento assim, dei uma adaptada mais ou menos. Aí eu pego e olho para trás, para minha vida, que eu acabei de deixar. Esse é um exercício bacana a gente fazer, viu? Eu desencarnado, eu olho para minha vida de encarnado. Claro que a gente fizer esse exercício, a gente vai olhar até esse momento de agora, né? Mesmo a gente imaginando essa encarnação para frente. E aí? Do que eu ia me envergonhar? Do que eu ia me arrepender? Do que eu ia querer fazer diferente? Tem coisas que não tem jeito, já estão feitas, né? Mas é a frase famosa do Chico também, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? Não pode. Mas eu posso começar agora e fazer um fim diferente. É o que o Chico fala e é uma verdade muito grande. Mas para isso eu preciso reconhecer onde que eu estou em desvio de rota, desvio de objetivo, em pecado, né? Eu estou botando aspas porque a gente tem essa concepção errada da palavra pecado. Esse desvio do alvo. Onde que eu estou desviando o alvo? É o momento de reajustar a rota, é o momento da gente ter, né, responsabilidade com a nossa caminhada. E é claro que isso vai repercutir com aqueles que estão ao nosso lado. Essa é a verdadeira cura que Jesus propõe, inclusive quando curou corpos físicos e quando corpos físicos são curados. A gente sabe, né, nossos irmãos da casa aí sabem o que um passe pode fazer. A gente sabe, a gente, né, não é algo para fazer propaganda, não é mérito do médium nem nada, mas a gente sabe que situações assim complexas, complicadas, muitas vezes são, no mínimo, aliviadas e algumas vezes até mesmo curadas com passe. São fatos, né, que ao longo dos anos a gente acumula essas experiências assim. Mas e aí? É o mesmo processo da gente imaginar das curas com Cristo lá. O que interessa, né, é a salvação. A salvação do nosso ser imortal, que muitas vezes vai nascer desse processo da cura de um problema físico. Né?
vamos nos curar de uma enfermidade física e vai nos curar da nossa cegueira espiritual, da nossa paralisia, né, na ação do bem, né, nessa nossa preguiça de caminhar pelo caminho estreito e passar pela porta estreita, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos amparar, continuar nos salvando de nós mesmos, né, promovendo essa cura integral mesmo da nossa alma, para a gente caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Quem é que não quer ter paz na vida? Todo mundo anseia por paz. Todo mundo. Só que a nossa paz ainda, a ideia de paz nossa está associada a uma rede, a sossego, a ninguém me amolando. Não. A paz, né, o Chico até falava, você quer paz? Você tira o Z. Fica pá, né? Pá, simbolizando trabalha, esforça. Aí é o esforço do dever cumprido. Isso aí traz uma paz que nada vai roubar essa paz. Pode estar tempestade rugindo lá de fora da gente. Pode estar aquelas situações nos atingindo com certa violência, parece que a gente pode estar em lágrimas. Mas lá dentro da gente tem essa tal da paz, que é do dever cumprido, é da gente saber que eu estou mirando. Eu não consegui ainda chegar, né, no alvo, mas eu estou mirando o alvo. Eu estou na mira do alvo. E com minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, eu vou caminhando aqui nesse rumo que Jesus ensinou aqui, nessa salvação que ele me propõe, que eu também tento agarrar e seguir. Né? Que Jesus possa continuar nos auxiliando para a gente seguir, né? Sempre orientados pelo nosso GPS da consciência. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelos nossos encontros desse ano, né? Que é o nosso último encontro desse ano. Feliz Natal a todos, né? Vou antecipar aqui os votos de um ano novo muito bom. Em janeiro nós estamos aí, se Deus permitir. Não é 100% certeza, mas se Deus quiser, nós estamos aí. Viu? Já está na agenda. Está na agenda, né? Muito obrigado.